Estamos chegando ao último estudo desta série maravilhosa de lições do Evangelho de João. Bom, mas você já percebeu que nós não esgotamos todo o Evangelho. Vamos seguir ainda por mais provavelmente mais 2 trimestres, estudando essa carta maravilhosa. Uma carta onde tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista João, ao escrever a sua carta, ele estava preocupado com algumas ideias equivocadas que já surgiram no seu tempo acerca de quem era Jesus. E ao escrever este evangelho, então ele procurou reafirmar a divindade de Jesus e mostrar isso através de diversos episódios da vida e ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhamos os encontros de Jesus com diversas pessoas e como Jesus lidou com essas pessoas, levando mensagens essenciais necessárias para a salvação delas. E aprendemos muito, não é verdade? E hoje não é diferente. Hoje não é o encontro de Jesus com uma pessoa, mas é o encontro de Jesus com uma multidão. E deste encontro de Jesus, do que eles vivenciaram, do que aquela multidão pôde presenciar, ali Jesus realizando, temos lições para o tempo presente. Eu espero que você possa aproveitar cada detalhe disto que estaremos estudando na sequência. Jesus alimenta a multidão. Esse é o tema da nossa lição. O verso áureo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14 e verso 16. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. E o pensamento da inspiração: muitas vezes hesitamos, relutantes em ir até o fim, temendo gastar o que temos e nos esgotar ao tentar ajudar os outros. Mas Jesus nos ordenou: dai-lhe vós de comer. Sua ordem é uma promessa e a garantia do cumprimento está no mesmo poder que alimentou a multidão à beira-mar. Bom, sobre isso nós estaremos discorrendo com mais profundidade ao longo desse estudo, onde a irmã Leonie estará nos ajudando a aprofundar cada passo deste episódio de Jesus e a multidão. Vamos ao primeiro tema, ao primeiro tópico: almas famintas. Irmã Leonie, além dos discípulos, quem mais acompanhou Jesus quando ele atravessou o mar da Galileia antes da Páscoa? Jesus estava cansado e ele empreendeu uma travessia à procura de um lugar tranquilo para estar com seus discípulos. Só que ele foi surpreendido ali por uma grande multidão de pessoas, né? E eles sentiram falta de Jesus e ao perguntar aonde ele poderia ter ido, eles, uns por terra e outros em barco, chegaram até a presença de Jesus. Uhum. Então foi uma grande multidão. Não foram poucas pessoas, né? Mas toda aquela multidão que já estava acompanhando aqueles episódios, aqueles eventos anteriores de milagres que Jesus estava realizando, de pregação com autoridade, e eles estavam desejosos de saber mais, né? Conhecer mais de Jesus, ouvir mais dele e acompanhar mais desses eventos maravilhosos. Não seria diferente, eu acho, que se a gente estivesse naquele tempo, né? Nós talvez estaríamos nessa multidão aqui, claro, imaginando a sede com que eles estavam de ouvir a palavra de Deus. Eu imagino que estaríamos juntos, né? Buscando mais de Jesus. E não foi pouca gente, diz Exato. que homens eram mais ou menos 5.000, além das mulheres e crianças. Era uma grande multidão de Era pessoas. muita gente. Uhum. Muito bem. Agora, pergunta B. Descreva a condição espiritual do povo ali reunido. Como eram aquelas pessoas como era a condição espiritual daquela multidão, aquela grande multidão que acompanhou Jesus? E Jesus percebeu neles que estavam desorientados. Diz que eram como ovelhas sem pastor. E Jesus se compadeceu deles. Eles precisavam não só da multiplicação dos pães, mas do alimento espiritual.
né? Eles estavam carentes e por isso haviam se reunido ali próximo a Jesus. Exato. Se nós considerarmos o contexto da época, a carência espiritual deles não era por falta de professores, mas é porque os professores também eram carentes espirituais. Eles não tinham a verdade, não tinham a compreensão correta e ao não ter, automaticamente não podiam transmitir ao povo. O que eles tinham a transmitir eram apenas regra, não faça isso, não faça aquilo, que amontoavam e que eles mesmos não davam conta de cumprir. Eles não tinham o poder do evangelho. Né? E isso era uma carga, e o povo estava enfraquecido por conta disso tudo. E então eis que surge um mestre diferente, que prega o que vive, vive o que prega, levando uma mensagem de graça, uma mensagem de salvação, apresentando algo assim maravilhoso, transformando vidas. E agora eles correm para receber isso. E Jesus percebe essa necessidade. Irmã Leonie, aqui é importante nós notarmos que já vimos em lições anteriores e bem conhecemos acerca de Jesus, que ele conhece o íntimo do coração das pessoas, né? Sim. Então, nas lições que nós vimos anteriormente, quando Jesus, inclusive a anterior que falou sobre, só pegar aqui um pouquinho, foi exatamente a anterior, foi a lição de número 10, que falou sobre quando Jesus curou o filho do nobre. O nobre, quando chegou diante de Jesus, ele tinha incredulidade no seu coração. Ele estava assim, será que esse pode fazer alguma coisa pelo meu filho? E eu só vou entender que realmente pode se eu ver alguma coisa, tiver um sinal. Antes que ele falasse qualquer coisa, Jesus já fala, vocês querem um sinal, só vão crer se verem um sinal. Ele, opa, como que ele sabe que eu estava pensando isso? E por si só isso já foi um sinal. E em muitos outros momentos nós percebemos Jesus lendo o coração das pessoas. E onde eu quero chegar com essa frase? Jesus sabe também a nossa necessidade. E muitas vezes nós estudamos lições que talvez nós pensamos, nossa, mas isso daqui, o que tem a ver com a minha vida? Se estivermos atentos, de fato, nós vamos perceber que Jesus está comunicando a sua palavra ao nosso coração. Ele sabe o que nós precisamos ouvir. E Ele quer comunicar essa mensagem para todos nós. Às vezes você vai para a igreja e pensa, mas fulano de tal vai pregar, ele não fala muito bem. Mas às vezes é exatamente o que esse fulano de tal vai pregar, é o que você precisa ouvir. Deus estará usando ele para comunicar uma verdade essencial para a sua vida. Portanto, não vamos negligenciar oportunidades como essas, porque Deus sabe o que precisamos e às vezes nós mesmos não sabemos, mas Deus sabe. Então vamos estar atentos para ouvir o Senhor falar aos nossos corações e dessa forma saciar as nossas necessidades espirituais.